Vai lá. Finalizar? Tipo, acabou e tal? Isso, finaliza com ela. Liana, muito Ah, obrigado. Lucas, papo 10, não é, meu amigo? Muito bom. Valeu a pena? Aprendizado total. Nossa Eu, como empresário, curti pra caramba. Espero de verdade que as pessoas assistam, né? Você anotou como é que é o nome? CD. Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Ian, mais conhecido como Gordão. Começamos aqui mais o nosso quinto episódio, né, Lucas? Quinto episódio. E ó, a convidada hoje é especial, hein? Ela separou aí, ó, 3 dicas matadoras para você acompanhar aí. Então fique até o final, tá? E com certeza, se você assistir até o finalzinho, você vai perceber que essas 3 dicas poderá mudar completamente a sua visão do mercado que você está inserido. Meu nome é Gordão, esse é o Lucas e estamos aqui com mais episódio da Aftercast. Certo? Vamos lá assistir? Bora. Então vamos. Então, Eliane, vamos começar aqui nosso podcast, falando um pouco mais de você. Se você puder estar se apresentando aí para o pessoal que está assistindo, fale mais um pouco sobre você. Meu nome é Eliane, eu sou contadora, estou nessa profissão há mais de 25 anos. Caramba, e 25 anos. Com o escritório de contabilidade como empresária há 20 anos esse ano. Nós estamos fazendo 20 anos. 20 anos, cara. É moleza, hein? Mas quando tu fez 25, 20 anos de escritório aberto, e você trabalhou 25 anos como contador. Sim. Mas e esses outros 5 anos? Eu estava trabalhando Como funcionária no escritório de contabilidade. Chegou a trabalhar onde? No Delta Contabilidade. Sério? Caracas, que legal, cara. Nossa, essa eu nunca ia imaginar. E o que te levou? Eu fiz o técnico em contabilidade e durante esse curso técnico eu fui trabalhar na área. Então você começou primeiro a trabalhar na área para depois querer tirar uma inspiração para poder se profissionalizar? Sim, aconteceu assim. Quando meu pai faleceu e depois de um certo tempo nós vendemos uma área rural que ele nos deixou. E com a venda dessa área, coincidiu com o ano da minha formatura, daí a mãe falou assim, eu tenho esse dinheiro, vamos investir em quê? E como eu estava finalizando o curso, falei, vamos investir na sua profissão, afinal de contas você está fazendo faculdade. Na época foram 5 anos indo para Vilhena, fazendo faculdade lá em Vilhena. Você estava cursando qual curso? Ciências Contábeis. Você já estava fazendo faculdade? Sim. Legal. Daí vendeu essa área no final da graduação, na conclusão do curso. E daí investimos no escritório. A princípio, eu só tirava cópia, fazia contratos, somente isso. Daí foi chegando os clientes, outro, e eu fazia a escrituração, eu entregava os impostos, eu ia buscar as notas, eu fazia tudo, eu era tudo no escritório. Mas isso no seu escritório já? No meu escritório já. Isso já no 6º ano, no caso, Sim, de em profissão. 2001, a Mariana nasceu, em 2002 nós abrimos o escritório. Era você e mais quem? Era só eu e tinha uma pessoa encarregada pelo departamento pessoal. Então éramos duas pessoas. Departamento pessoal, vocês assessoram também as empresas, né? Sim, na questão do registro de funcionário, né, da elaboração da folha. Então éramos em 2. Daí foi crescendo, foi aparecendo clientes novos, né, empreendedores que tinham sonho, ia abrir empresa, ia lá conversar. E daí a gente acabava abrindo a empresa e assim iniciamos. Daí daqui a pouco fomos crescendo e o Marco, na época, trabalhava num supermercado. E como foi tendo demanda, ele veio integrar, me ajudar. Veio para me ajudar. Porque, de início, como a gente só tirava cópia, fazia contratos, não tinha condições de manter eu e ele.
o salário não tinha como a gente tirar dali. Sim. Então, ele ficou no outro serviço até ter condições de pagar 2 salários para mim e ele. Né? E o Marcos também não tinha faculdade até então? Até então, não. Daí Até ele então. começou, a partir do momento que ele integrou lá no escritório, daí ele começou a fazer faculdade também. É porque no caso dele eu lembro que ele fez pela Unic, né? Foi. É porque Sistema modular. eu fiz ciência biológica nessa época e ele fazia na outra sala, que era na mesma turma. Ele na primeira turma de contábeis e eu na primeira turma de ciências biológicas. Outra turminha da faculdade e tal. É... Só a história de faculdade. Sim, e daí nessa época a gente ia para Vilhena. Inclusive hoje, né? Na minha segunda graduação eu também fui para Vilhena, mais 5 anos. Então são aí 10 anos de estudo. Você fez a segunda faculdade de quê? De Direito. Direito. Você fez ciência contábeis e é formado em Direito. Sim. Mas você pretende abrir escritório de direito ou de advocacia, ou você fez mais para complementar a contábeis? Eu fiz para complementar a minha profissão por conta da parte do direito tributário, previdenciário, trabalhista. Mas se eu quiser, eu posso, só não posso ali no escritório, porque a OAB veda isso. Eu já tenho a carteirinha, então se eu quiser, eu posso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que ajudou, mas de fato a faculdade ela te ajudou mesmo a melhorar o seu atendimento ali no caso do direito tributário? Você acha que realmente a faculdade que te fez aquilo ou foi a sua experiência conjunta com a faculdade e tal? As duas coisas são complementares. Você tem que ter o conhecimento, que é a parte teórica, e também, na prática, você consegue aplicar ou dar uma consultoria melhor para o cliente. Porque ali tem direito comercial, né, que também ajuda, o tributário, para entender a complexidade da nossa legislação. Eu, como só contadora, é mais difícil, passar muito mais trabalho para entender essa complexidade da legislação, e com o direito me ajuda muito. Gordão, só tenho que testemunhar para você o seguinte, cara. Eu fiz, Eliane também, né? Eu fiz alguns concursos na minha vida aí já e, cara, caía, e alguns que eu fiz, caía direito tributário. Sangue de Jesus tem poder. Cara, é horrível. Eu não consigo entender nada, cara. É muito difícil. Para mim, assim, de todas as matérias que eu estudei de direito, né, que no concurso, por exemplo, eu fiz a Polícia Civil, né, tinha várias partes do direito ali que eu achava super legal, né, eu achava, cara, que legal o negócio, aí eu fui aprendendo mais coisas, né, só que o tributário, ali, cara, eu não entendia nada. É muito complexo. Nada. Então, assim, eu dou os parabéns para você que conseguiu entender tudo aquilo ali. Apesar, né, que a primeira faculdade também era para isso. Ela tem 10 anos de formação, se for para pensar. Então, porque tipo, você falou que fez 5 anos de ciências contábeis, mais 5 anos de direito. E ainda umas 3 pós. Nossa. Aí, que nível, cara, que não é chegando. Vai estudar. Estudar? Tem que dar meus pulos. Mas antes de fazer uma pergunta sobre a sua empresa. Antes de se tornar Alencar, ela era outro tipo de nome, não era? Sim, Contec. Nossa, eu tinha esquecido disso, cara. Que era Contec. Por que Contec? Então, quando nós fomos abrir lá, em 2002, nós começamos a procurar nome. Que nome que nós vamos colocar? Que nome? Sabe como que eu encontrei o nome? Na lista telefônica, assim, de fora e tal. Sabe aquelas listas que vinha amarela? E foi assim, colocamos, porque uma pressa, né? E o nome foi assim. Contec, mas ô Gordo, você sabe que eu gosto de justificar as coisas, né? Tá o Carlinhos aqui que faz identidade também. É o nosso logomaker. Eu sempre falo assim, cara, eu gosto de justificar as coisas. Você disse que tinha técnico, certo? Sim. E você trabalhava no escritório de contabilidade. Você ia abrir seu escritório de contabilidade. Então, Contec, contabilidade técnica. Isso. Eu só, Gordão? Acho que ela pensou nisso. Eu acho que veio daí. Eu acho que ela não pensou nisso, mas... É isso mesmo, tá? Mas é isso aí, pô. tá certo. Tem sentido. Claro que fez sentido, mano. Mas deixa eu te perguntar, falando esse mundo aí da contabilidade, qual é a verdadeira importância do contador? Se você puder me explicar pro pessoal também. É porque às vezes a gente não entende, né? Porque o que de fato o contador faz porque, tipo assim, Lucas, pelas nossas vidas? Na minha concepção, o que o contador faz? Eu sei que não é só, por exemplo, ali, gerenciar a empresa que
contrata a contabilidade. Tem algo mais, só que eu queria saber o que é esse algo mais. O que é essa, tipo, entrega algum tipo de relatório, algum tipo de... Pô, se você for por esse caminho aqui, você vai acabar ruim, vai por esse aqui. Tal. Eu sei que é alguma coisa assim, mas puder me explicar como é que realmente funciona? Sim. Primeiro explica de uma forma bem simples pra gente conseguir entender. Depois você explica de uma forma mais técnica. Então, na minha concepção, a essência da contabilidade é que nós somos os cientistas da riqueza. Essa é a nossa essência. Só que durante o tempo, por conta da complexidade do direito tributário, nós temos que atender 3 esferas, federal, estadual e municipal. Essa essência nós nos perdemos em algum momento, a profissão, o contador, nós nos perdemos com isso. E ficamos, por muito tempo, atendendo o fisco. E hoje nós estamos resgatando isso, que é cuidar realmente do que interessa, fornecer para o empresário, para os nossos clientes, informações para a tomada de decisão. Só que esse é o meu desafio. Como que eu vou mudar isso? Estamos iniciando, trazendo uma contabilidade mais gerencial, para que eu, pelo menos para mim, ter assim, hoje eu estou realizada. É quando eu conseguir realmente fazer isso, ser uma cientista da riqueza. Que legal, cara. Que aula, hein? Bacana. Isso, parar para pensar, cientista da riqueza, né? O sentido é fazer com que a empresa gere renda. Ela tem que dar resultado. Utilidade. Ela tem que dar resultado. Sim. Né? Mas só que assim, ó, sendo bem sincero mesmo, né? Hoje a gente está aí com 2 empresas, né? Mas assim, eu sinto que os escritórios, isso na forma geral, de amigos, parentes e tudo mais, os escritórios eles não fazem aquela contabilidade consultiva, né? Eu não sei. Às vezes vai lá, faz porque na verdade as empresas também parece que não quer passar os números, né? Essa é a realidade, né? Claro que a gente não pode colocar a culpa só na contabilidade, né? Mas assim, parece que não existe os números reais, parece que nunca tem número real, aí parece que está todo mundo quebrando, né? Já percebeu? Eu sinto isso, né? Eu não sei se é só o meu pensamento. É meio que conivente, né? O contador, às vezes, quer atender mais, de oferecer mesmo os dados para tomada de decisão, e o empresário está com aquela seguinte situação. Se eu entregar tudo para o contador, ele vai apresentar tudo para o fisco e eu vou pagar mais imposto, né? E daí fica nesse jogo. Eu finjo que estou atendendo, na verdade eu estou atendendo o fisco, não estou atendendo o empresário, que é quem me paga, e o empresário com aquela cisma de se eu mostrar tudo para o contador, e aí? O fisco vai ver tudo, vai querer o tributo, né? Então, a gente fica nessa. Só que o que eu quero quebrar é esse paradigma e trazer uma contabilidade consultiva, que, na essência, é a contabilidade gerencial. É isso que eu quero entregar para os clientes, contabilidade gerencial. Para isso, eu tenho que mudar a mentalidade do cliente. E a gente tem que fazer isso aos poucos. Não dá para exigir. Tem que ir no tempo dele, mostrando o que nós estamos oferecendo e o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer para que eu consiga entregar isso. Eu só preciso de dados. Eu tendo dados, eu vou analisar esses dados e apresentar para ele o que a empresa dele é ou está em números. Cara, ela estuda possibilidades apresentando isso para eles. Mas aí que está o detalhe, né? Se você não tem os números reais, não tem o que fazer muita coisa. Então, quando eu falo em contabilidade gerencial, eu falo em todos os números, todos os dados. Tudo que você tem no controle financeiro da sua empresa, eu vou analisar esses dados. Tá, mas se você pegar uma empresa, por exemplo, né? Você está falando aí dessa contabilidade gerencial, né? Aí você pega uma empresa, vamos imaginar aqui que ela fature R$10 mil, né? Eu estou, sei lá,
fatura lá 10 mil reais. Você consegue pegar essa empresa, por exemplo, com todos os números, ela te passar todos os números, todos os dados, você acompanhar 100%. Ele te passar tudo que você pedir de informações, ele vai te passar. É possível, da contabilidade gerencial, ajudar essa empresa a se desenvolver e começar a faturar mais, ganhar mais? Como é que é? O que você pode fazer por essa empresa, né? Me explica melhor isso aí. Você imagina assim, você tem lá toda a sua movimentação. Eu comprei, eu vendi, eu tive despesa, custo, tudo isso vai ficar registrado. As suas retiradas, todas essas informações vai estar no software financeiro. Mas eu não consigo ter um software financeiro. Que seja numa planilha de Excel, num caderno. Essas informações eu vou trazer para os demonstrativos da contabilidade, que a gente chama de balanço, DRE. Nós temos os demonstrativos que nos mostra esses números. Só que a contabilidade também tem ferramentas que fazem análise, que é indicadores de rentabilidade, fluxo de caixa, a sua lucratividade, qual o seu custo, até chegar ao preço do seu produto. Eu tenho um produto que é R$100. Dentro desses R$100 vai ter custo, vai ter os impostos, o seu operacional, a despesa, e no fim vai ter o lucro. Eu consigo te falar o quanto que é o peso de cada um desses itens no seu preço, com esses dados. Então tá, vamos pensar o seguinte, você acabou de falar de produto, é uma curiosidade que eu já tenho muita, né? Que é, por exemplo, como precificar. Eu estava fazendo, até que você que me indicou, né? Falar assim, Lucas, você tem que saber colocar o preço correto, a gente tem que sentar, você até me convidou para a gente sentar, ver certinho para ver o preço, né? E eu nunca consegui ir lá. Né? Mas aí eu fui pesquisar alguma coisa no YouTube e achei, e o cara falou exatamente a mesma coisa. Eu falei assim, cara, mas não entendi muita coisa. Mas então vamos, para todo mundo aqui entender o contexto, vamos imaginar que esse copo aqui, esse copo de água, custe R$10 de custo. Ou seja, o meu fornecedor me cobra R$10. Qual o valor ideal para eu vender esse produto? O que eu tenho que levar em consideração? Você tem que levar em consideração esse valor que você comprou. Sim. Mais o frete, ele vai posto aqui, que valor que você teve que pagar, o frete. Então, o produto posto aqui é X valor, tá bem? Tem impostos, muitas vezes na entrada. Sim. Temos que saber isso, que imposto que incide, que tem produtos que têm uma tributação ou outra, então tem que analisar produto por produto. Sim. A partir do momento que está na sua empresa, tem uma despesa operacional para você fornecer esse produto para o cliente, colocar à disposição do cliente, tem um custo, que são as despesas operacionais do seu negócio. Aí você vai ter um valor desse produto à disposição. Depois você acrescenta o seu lucro. O quanto que você quer ganhar com este produto. Aí você tem o preço final. Isso não quer dizer que vai ser o seu preço que você vai pôr no seu produto. Esse é aquela margem de lucro. Tem outras variáveis, que muitas vezes é um produto que tem uma regulagem pelo mercado. O seu concorrente, ou tem um valor fixo, que é padrão daquele produto. Tá, você está falando, no caso, o valor de mercado. Sim. Por exemplo, eu tenho 10 concorrentes, um vende por 15, o outro vende por 18, então eu tenho que fazer uma média do mercado. Daí você tem essa referência e você tem o quanto que é, de fato, o valor desse produto na sua loja. E se o produto do concorrente for menor? Se o valor do concorrente for menor? Você vai ter que ajustar os seus custos, saber comprar, ir no mercado, pagar mais barato. Às vezes trocar de fornecedor também. Isso, reduzir as despesas do seu negócio operacional para você ter igualdade com o seu concorrente. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a minha mãe, né? Minha mãe fazendo conta. Minha mãe, ela me ensinava sempre assim, né? Que eu nunca fui de mexer muito com produto, né? Porque eu sempre prestei serviço. Mas minha mãe falava assim, ó, eu comprei R$10, vende por 20, 100% de lucro. Só que, como assim 100% de lucro? Você acabou de falar que tem um monte de outras coisas envolvidas, né, que não vai dar 100% de lucro nunca, né? Porque vai ter o despesa operacional, despesa de impostos. Sim. Aí tem o frete, né? Então, quer dizer, eu que decido quanto que eu quero ganhar em cima daquele produto, no caso, é isso que eu entendi.
você decide, mas também você sempre tem que olhar para o mercado, para o seu cliente, o quanto que ele está disposto a pagar pelo seu produto. Às vezes, até uma campanha de marketing dá um valor ao produto que você ganha muito mais do que aquela margem que você definiu. Desde que você provoque no seu cliente uma motivação para ele adquirir aquele produto. Muitas vezes você pode colocar o valor que ele está disposto a pagar. Então, há produtos que você consegue definir um valor além dessa margem e tem alguns produtos que não. Cara, sabe o que eu ia falar pro Carlinhos aqui, o nosso contra-regra de hoje? Eu ia falar assim, Carlinhos, me dá uma caneta e um papel, mas eu vou fazer isso na hora que eu for assistir o vídeo, gordo. É bem mais fácil. Né? Bem Cara, mais fácil. que legal. Tô tendo uma aula Ó, aqui. você aí, que provavelmente caiu de paraquedas nesse vídeo, você tem uma empresa, você tem sei lá, presta serviço ou vende algum produto. Sim. Cara, anota isso aqui que ela acabou de falar, que ela vai te ajudar perfeitamente a colocar o preço correto do seu produto. Às vezes você pensa que está tendo 100% de lucro no que você está fazendo e não está. E pelo que você está acabando de me falar, eu estou pensando aqui. Então tem produtos que não dá lucro nenhum, dá prejuízo. Sim. Nossa, ela quebrou mesmo esse paradigma aqui com a gente. Pô, conseguiu. Porque tem coisa que... Eu vou até fazer umas contas, né? A Mário falou até contigo, né? Aqui da empresa, né? Ela que é administradora da empresa, ela até conversou com você e ela tá até falando assim, amor, ela chegou toda empolgada, né? Meu amor... Aí ele falou que tem produto que, nossa, que pode estar dando prejuízo. Aí eu falei assim, então descobre para a gente eliminar ele no nosso... Nós iniciamos um trabalho com ela, exatamente isso. Dela controlar tudo, produto por produto, e a gente apropriar os custos de cada um dos seus produtos para a gente saber exatamente o que está se ganhando. Entendi, mas agora vamos voltar para a parte das empresas. É comum um empresário que está começando hoje, ou até mesmo um empreendedor, abrir uma empresa sem antes consultar um contador? E, tipo assim, é certo ou é errado? Falando sobre isso. Hoje, sim. Hoje nós temos a figura do microempreendedor individual, que a pessoa vai no portal e abre a própria empresa. É só ter um conhecimento de computadores, né? Ter um computador à disposição, conhecer da internet, ele consegue abrir a própria empresa. Acho que o Gordo fez uma pergunta se às vezes ele mesmo abrir a empresa sem passar por nada, né? Tipo assim, exatamente. Tudo na irregularidade, tipo assim, no caso. Eu vou abrir um negócio e vou ver, que nem a gente estava falando aqui, eu vou tabelar meu próprio tipo de preço. Mas como eu vou saber o tipo de produto que eu estou vendendo sem antes mesmo consultar um contador? Porque que nem ela falou aqui agora, tem um monte de coisas para você poder dar valor a um produto do que simplesmente comprar e vender, por exemplo, de 10 por 20 para ter 100% de aproveitamento. Sim. Então vou fazer uma pergunta melhor ainda, Gordo. Vou complementar a sua. Melhora a minha pergunta aí. Olha o que o Gordo falou, foi ótima essa pergunta. Sim. Porque eu gostei. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim, eu vou complementar e você vai responder as duas. Vale a pena, qualquer negócio, vale a pena ter um contador? Porque eu acho que é esse sentido que ele está querendo falar. Se for uma contadora como eu, vale a pena. Toma! E aí, Gordo? Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigado. Caramba, velho. A porta tá aberta. Adorei. Caramba. Muito bom. Porque, tipo assim, por exemplo, tem muitos, tipo assim, eu não posso contar isso a dedos, né? Mas a grande maioria da galera que, tipo, começa querendo abrir um negócio, querendo se prontificar no mercado, a maioria eu acho que faz isso sem antes mesmo, tipo assim, trocar uma ideia com o contador, perguntar, talvez, não, se você fazer isso, você já vai começar bem, vai ter um resultado que você almeja, sabe? Sim. É basicamente isso. Como nós fazemos? Quando vem uma pessoa com um sonho, uma ideia, nós vamos fazer a primeira reunião para coletar o máximo de informação do que é esse negócio, o que ele pensa com esse negócio. E aí começa a orientação. Quais são as obrigações que ele vai ter com esse negócio, inclusive algumas obrigações em questão ambiental, se for no ramo de alimento, de vigilância sanitária, se é um produto que ele fabrica sobre essa questão de patente mesmo, se é alguma coisa que ele criou. Tudo isso a gente começa a conversar sobre isso. Nesse primeiro momento, ele descobre se é o momento de abrir a empresa ou muitas vezes não é esse momento. Ele não está preparado. O local onde ele vai abrir não é adequado para aquele tipo de atividade. E, às vezes, quando ele chega até nós, ele já iniciou até uma reforma para abrir o negócio.
e não é adequado naquele momento, naquele local, né? Porque na prefeitura nós temos essa designação da onde pode e onde não pode abrir determinada atividade. Então, você falando desses passos aí, explica então para a galera quais são os primeiros passos então para se abrir uma empresa hoje, para estar começando. O primeiro passo é procurar o contador, né, da sua confiança, explicar para ele exatamente o que você quer fazer, qual que é a atividade, porque muitas vezes eles não têm a noção de uma atividade específica, mas eles falam assim, eu quero trabalhar com isso, vender tal produto, e eles não têm noção de que uma atividade conflita com a outra, dependendo do que ele queira fazer, ou quer fazer um monte de coisa, faz uma relação muito grande de atividades, e daí você tem que falar assim, qual que é a principal? O que você está preparado para fazer hoje? Eu vou iniciar dessa forma, depois o segundo passo é esse. É nesse momento que você tem que orientar o cliente para ter uma boa escolha de atividades, que serão as principais atividades, o que ele vai fazer naquele determinado momento. Porque, dependendo da quantidade de atividades, o alvará vai ficando mais caro. E, nesse primeiro momento, ele já vai ter que desembolsar um valor muito alto com o alvará. Nossa, e ninguém faz a conta, né? Ou colocar uma atividade que exige uma licença ambiental. E, às vezes, ele não vai trabalhar com aquela atividade naquele primeiro momento. É algo que ele vai fazer mais adiante, depois que estiver mais estruturado. A outra situação é saber que investimento que essa pessoa tem para fazer nessa empresa. Às vezes, ele está iniciando uma atividade porque ele quer ir no banco pegar dinheiro. Aí você já tem que falar para ele. Não é fácil, tem um caminho longo ali para você ter um crédito, em torno de 1 ano. Então, você tem que ter capital para manter essa atividade há pelo menos 1 ano. Outra situação é assim, você sabe que a partir do momento que você abrir uma empresa, você vai ter um salário como outro funcionário? Você não vai poder ficar retirando da empresa a qualquer momento o dinheiro. Quando você tem um valor que vai investir numa empresa, você tem que saber que você vai conseguir retirar isso daqui 5 anos. Então, você não conta mais com aquele dinheiro. Você, como administrador, tem que fazer aquele dinheiro te dar lucro e movimentar. Você tem que reaplicar no negócio a cada ano. Você tem que reaplicar. E o que você faz simples é assim, eu vou abrir esse negócio, eu vou usar 100 mil. Esses 100 mil, se eu investir no banco, vai render mais do que a minha empresa, do que esse negócio, esse sonho? Se render mais, não é um bom negócio. Ou você tem que saber, não, realmente eu quero porque é meu sonho e esses 100 mil eu não vou precisar agora, eu não vou querer retirar agora, eu vou retirar só o meu salário por tanto tempo. E tem que estar consciente disso e não aplicar hoje para tirar amanhã. Porque é um princípio da contabilidade você separar o que é da pessoa física do que é da pessoa jurídica. A partir do momento que você colocou 100 mil naquela pessoa jurídica, ela tem que sobreviver daquele jeito, você tem que gerir ela de forma que ela consiga gerar esses 100 mil e te dar lucro ali. 1 ano, 2 anos, você tem que determinar alguma coisa assim, mas somente uma parcela do lucro. Se esses 100 mil, depois de 1 ano, gerar 10 mil de lucro, você determina assim, eu vou pegar 5 mil do lucro, os outros 5 mil eu vou reinvestir. E assim você vai estar sempre investindo no negócio. E eu acho que precisa muito disso, tá? Essa educação para os empresários. Porque assim, todo mundo que veio até aqui, até agora, todos os nossos podcasts até agora, todos falaram que, por exemplo, o grande problema de Comodoro é a educação, é a mentalidade. A mentalidade nossa, como comodorense, por exemplo, né, Gordão? É aquela assim, de tá o suficiente, tá bom. Não, já tem cliente suficiente. Né? Postei até um vídeo no domingo, não sei se você chegou a ver, que uma pessoa tinha pegado e falado assim, por que quem é que ouve podcast de Comodoro? Comodoro não tem nada para ofertar. Né? Para que eu vou ouvir um podcast daqui se eu posso ouvir um podcast sei lá da onde? Então, quer dizer,
A pessoa, ela vê Comodoro, ela mora em Comodoro, ela vê Comodoro como se não tivesse nada para ofertar, nada para nada, né? E aí uma pessoa fez um comentário, Eliane, que foi bem bacana, que tem a ver com o nosso assunto, né? Ela pegou e falou assim, cara, eu fui numa lanchonete e a lanchonete me atendeu mal e eu trabalho, né, essa pessoa que veio falar comigo, ela falou assim, eu trabalho com aplicativo, eu trabalho com vendas, né? Ajudo a pessoa a desenvolver e vender mais. Aí ele falou, cara, ó, esse aplicativo vai te fazer alcançar mais pessoas né, aqui no seu delivery, nesse lanche e tudo mais. Aí a pessoa falou assim, não, eu já tenho cliente suficiente. E assim, eu fico pensando, né? Se a empresa tem cliente suficiente, quer dizer que ela estagnou. Porque é a mentalidade dele que ele não precisa mais de clientes, então parou. E eu aprendi uma coisa que é fato, eu percebo por conta da nossa empresa. No momento que você para com o mesmo lucro ali, com o mesmo faturamento, na verdade você não está bem. Porque não existe estabilidade. Eu estou quebrando. No momento que eu estabilizo, eu estou quebrando. E sempre foi assim. Né? Até que né, na outra empresa, na D2M, por exemplo, a gente falava isso, eu falei isso, né? Eu quebrei, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Eu estabilizava. Toda vez que eu estabilizava, eu pensava assim, tá ótimo. Só que o que acontece? O tá ótimo, a gente investia. Aí o investimento, a gente não conseguia cobrir o investimento. Por quê? A gente estabilizou. Né? Então, essa mentalidade de sempre, tá ótimo, você perde espaço. Né? Alguém chega e atende melhor seu cliente e começa você a perder cliente. Sim, e nós temos um problema na nossa cidade que é a não valorizar o que nós temos. Nossa, verdade. Não valorizamos. Isso é uma baita de uma verdade. Exemplos. Muitas vezes você tem aqui um negócio, um local bom de ir, só que as pessoas não valorizam aquilo ali, não conseguem mais perceber valor naquele ambiente, naquela empresa. Muitas vezes, um detalhezinho até daquela empresa está acomodada, mas as pessoas vão um tempo, daqui a pouco elas simplesmente param de ir naquele local, vão para Vilhena, lá em Vilhena que é bom, lá no shopping, lá não sei aonde que é bom. Atacadão. Tudo lá é bom. Às vezes, nem compensa comprar no atacadão. Só que eles têm essa ilusão de valorizar tudo que é de fora. E exigir, muitas vezes, que aquele empresário renove, que inove, só que depois eles simplesmente param de ir e vão em outro local. Não tem aquela constância. Porque, assim, eu vou em tal local porque é daqui, eu quero ir lá comer para ajudar. Eu vou na loja tal para ajudar, porque ele me ajuda e eu ajudo. Mas ninguém pensa dessa forma, de valorizar o que nós temos aqui, o nosso comércio local. Vão ter que fazer uma campanha de valorização do nosso comércio. Exatamente. Eu tenho essa mesma mentalidade. Assim, eu não digo que eu não compro na internet, eu não digo que eu não compro em Vilhena, isso eu seria mentiroso aqui. Mas a questão não é essa. A questão é que eu acredito nisso aqui. E eu não estou falando só Comodoro, eu acredito nas pessoas, do trabalho. Por exemplo, eu já... essa semana, teve uma moça que nós trabalhamos na campanha, a Juliane ou Juliana, não lembro agora se é Juliane ou Juliana. Ela abriu um comércio ali de lanches, né, fritos, né, coxinha e tudo mais. Aí eu brinquei com ela, falei assim, se você tivesse coxinha de mandioca, eu comeria aí. Ela falou assim, mas é lá que tem. Né? E fala para mim o horário que você quer, o dia que você quer comer, que eu vou fritar exatamente na hora que você pediu e o rapaz vai levar para você na mesma hora. Eu falei, qualquer horário? Sim, qualquer horário, só você agendar comigo. E aí eu falei assim, cara, eu vou provar. Então, quer dizer, e eu provei, no dia que eu provei, por exemplo, eu já tinha comido. Entende? Mas só que pelo atendimento que ela me fez, pelo carinho que ela teve e falar que me atenderia naquele momento, eu falei assim, não, eu quero lanche. Essa é a motivação. E sabe o que é mais doido ainda? O que é mais legal é que ela ainda falou assim, eu pedi 3 coxinhas, e ela ainda mandou vários risoles. Ela falou assim, esse daqui é por conta da casa. Então, quer dizer,
Olha o que ela usou. Ela usou um gatilho que nós chamamos no marketing digital de reciprocidade. Quer dizer, ela me fez algo sem eu pedir. Então, é como se ela tivesse me dado algo e na minha cabeça agora eu tenho comigo o seguinte, eu tenho que retribuir o favor. Entendeu? Então, assim, eu já tinha feito um favor, só que ela foi mais além, ela foi além de mim, ela me presenteou e hoje eu sinto que eu preciso comprar novamente dela. Então, olha que legal essa cadeia, né? Mas o problema é que ninguém está preocupado com isso aí. O cara fala assim, eu quero um copo d'água. Beleza, toma um copo d'água aí. Tipo assim, ele não está preocupado se eu vou comprar de novo, se eu não vou, né? Por isso que eu falo que Comodoro sempre vai funcionar mercado. Porque o mercado, se você não comprar, você passa fome. O posto de gasolina, não precisa ter um bom atendimento. Você acredita que não precisa? Por que não precisa? Porque você precisa do danado combustível. Né? Então, agora, por que os outros comércios, vários outros tipos de atividades têm quebrado? Exatamente por mudança de mentalidade, que é o que você acabou de falar. Sim. Nossa. Muito, muito bacana. Eliane, mas vamos lá. Você estava falando sobre essa questão da contabilidade consultiva, né? Você falou várias coisas aqui, principalmente a pergunta do Gordo, né? Ele perguntou quais eram os primeiros passos de ver para abrir realmente uma empresa. Você falou que é legal primeiro ir lá fazer uma consulta com um contador de confiança, né? E aí o contador normalmente ele passa essas informações, ou pelo menos deveria passar essas informações, né? Passar essas informações para o cara saber se de fato ele pode abrir a empresa ou se não. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, eu vou reforçar isso, que é essa questão do próprio contador dizer para ele, falar assim, olha, instruir, dá uma mini aula ali, né? Você não pode misturar esse dinheiro, é isso e isso. É isso que seria essa parte da consultiva sua? Sim. Esse é o trabalho que eu já faço, independente de ser consultiva. Esse trabalho é para que a pessoa entenda como que funciona o negócio. Qual que é a tributação do seu negócio, quais são as exigências, tanto se tiver ambiental, do Estado, o que o Estado exige dele, se for uma atividade que tem uma profissão regulamentada, sobre o registro nos órgãos que regulamenta essa profissão, essa parte dos custos, como formar o preço de custo, o que envolve esse custo, a importância de um controle financeiro, até para separar o físico do jurídico, da pessoa jurídica, né? Tudo isso a gente conversa nesse primeiro momento. Inclusive nomes, ela quer colocar uma razão social. Nós vamos fazer uma busca para ver se não tem um nome igual. Tudo isso a gente faz nesse primeiro momento. Daí, no segundo momento, quando está com o CNPJ, a gente chama ele novamente e vamos reforçar tudo isso. Fazer simulações de tributações, qual que é a melhor tributação para ele. Tudo isso a gente faz nesse primeiro momento. A gente acredita assim, que quando a empresa abre, ela é um bebezinho. Daí a gente tem que cuidar mais de perto. Quando a empresa vai passando mais o tempo, ele já vai ficando mais adolescente, coisa e tal. Quando ele fica na maturidade, daí a gente para um pouco de acompanhar. Porque daí ele já entendeu e a gente parte do princípio assim, quanto mais eu orientar o cliente, mas ele vai me ajudar no entendimento e vai fazer as coisas certas. Menos trabalho ele vai me dar. É claro que tem cliente que não valoriza isso, entendeu? Não, mas na verdade ninguém valoriza. Sabe por quê? Porque na verdade, eu falo até por mim às vezes, quando a gente tem uma ideia, a gente quer ouvir nada e mais ninguém. Minha ideia vai dar certo, eu não preciso calcular números, não preciso fazer nada. Então, eu percebo que a gente é cabeça dura. Na verdade, é o que eu sempre falo. De novo, a mentalidade. Né? A gente tem que ouvir o profissional. Para primeiro, esquece o que você tem na sua cabeça, ouve. Quer dizer, você está cedendo o seu tempo ali. Então, ouve, anota tudo que a pessoa falou, aí você vai lá e fala, isso não serve para mim, isso serve, assim que eu vou aplicar. Mas uma coisa que eu gostei, que você estava citando, é que você não fala só de tributação. Apesar de você ter repetido várias vezes a tributação aí, né, sobre essa questão, se tem problema ambiental, se não tem, tal. Mas tirando tudo isso, nós temos uma mentalidade que contabilidade, de fato, tem a ver só com tributação. E isso, cara, eu acho que é o que incomoda as pessoas. Né? Mas você está demonstrando aqui que não é só isso. Né? Então, assim,
o que mais a contabilidade ela pode contribuir para um empresário? Ou o que mais, por exemplo, hoje a Alencar Contabilidade, o que mais vocês contribuem de fato para uma empresa? Porque assim, tributação, como eu sempre falo, cara, isso qualquer contabilidade faz, né? Mas o que de fato assim seria o seu diferencial ou o que deveria, o que você mais aborda ali junto, né? Poderia continuar me dando aulas, né? Hoje, para onde que nós estamos indo? A Alencar hoje, ela investe em conhecimento para a equipe. Estamos dispostos também a investir em conhecimento para o empresário. E hoje nós temos... Me dá um exemplo aí que você falou que está disposto a investir também no empresário. Hoje a gente tem plataformas de cursos que nos ensina tudo, né? Tudo que você quer saber. A ideia eu não sei definir o preço de venda, como que faz? Então vamos estudar juntos sobre isso. É do ramo de serviço? Então senta aqui, vamos estudar sobre isso. Produto? Vamos também estudar sobre isso e vamos sair dali já com esse conhecimento fundamentado. Então, se o empresário soubesse o quanto nós, contadores, podemos ajudá-los, nos demandariam muito mais. E nós, contadores, temos que ter em mente de que, a partir de agora, nós temos que mudarmos a nossa forma de apresentar a contabilidade para os empresários. Porque aonde que nós estamos indo? Nós estamos indo para a automação. A contabilidade que nós vemos hoje, daqui uns 5, 6, 10 anos, não vai ser dessa forma. Hoje nós estamos investindo muito em plataforma, em inovação, para automatizar o processo ali dentro do escritório. Hoje, nós temos plataforma que busca notas fiscais no CPF de todos os clientes. Esse robô vai lá no sistema do governo, no portal, e puxa todas as notas fiscais, guarda por 5 anos, traz para o nosso sistema de contabilidade. E o que nós temos que fazer? É importar essas notas e classificar e definir se é uso e consumo, se é para revenda, se está certo o jeito que está vindo, se os impostos estão corretos. Nós temos que ter essa mentalidade de analista, de olhar os problemas, resolver e trazer para o empresário dados, informações sobre o que está acontecendo com a empresa dele. É para esse lado que eu estou indo. Para isso, eu preciso formar uma equipe, porque eu não vou dar conta. Eu, Eliane, não vou dar conta. Eu preciso formar essas pessoas. E hoje eu pago 1 hora por dia, das 5 às 6, tanto conhecimento técnico como conhecimento humano, para que minha equipe esteja preparada para esse novo mundo. Eu estou fazendo o trabalho de casa para não sair do mercado no futuro. Eliane, você falou uma coisa interessante. Ela educa a galera. Assim, profissionalmente. Isso, entendeu? não, você isso forma pessoas entendeu? Dentro da empresa dela, para que aquele corte que você falou, né? Exato. Tudo a ver. Aquele corte que você falou, que é tipo, por exemplo, você tem que formar pessoas a fazer o tipo de serviço que você quer. Tipo, foi sim. que você falou. É porque é muito difícil a gente cobrar alguma coisa, né? E aí a pessoa, às vezes o seu colaborador não sabe aquilo ali. É porque assim, eu sempre dou exemplo de qualquer comércio local. Eu vou falar qualquer comércio, porque a maioria é assim. Né? A pessoa vai lá e fala assim, preciso de vendedor. A pessoa vai lá, levanta a mão, fala, eu trabalho com vendas, mas nunca vendeu nada. Aí, a pessoa que contratou não explica como vender. Ou não tem uma técnica de venda, ou também não sabe. E aí vai lá e fala assim, você não está vendendo. Mas por que eu não estou vendendo? Aí manda embora. Aí manda embora. É a justificativa. Né? Aí eles falam assim, eu preciso de alguém com experiência. Né? Mas espera aí, você não está gerando experiência na quem você contratou, cara. Eu pego para mim a responsabilidade para dar o conhecimento técnico. O conhecimento humano eu deixo à disposição. Quem quiser agarrar, agarra, porque nós temos as descrições de cargo. E dentro da descrição de cargo, tem lá quais competências humanas aquele cargo exige. Se hoje tem um colaborador
que é assistente, ele sabe quais as competências que um analista tem que ter. Ele vai ter que se desenvolver para chegar lá. Ele sabe quais as competências que um supervisor tem que ter. Então, ele tem que se desenvolver para chegar lá. Então, tem que ser por merecimento, por desenvolvimento. Nós compramos conhecimento. Hoje, nós temos uma empresa de padronizações, é uma consultoria para a qualidade. Nós padronizamos nossos processos. Para quê? Chega um colaborador, ele pode não saber nada. Tem lá todos os processos, tudo definido, o que é para fazer, aonde que clica, tudo em documentos. Nós queremos transformar isso em vídeo. Chegou um funcionário. Hoje nós temos novos funcionários, eles ficam um mês só sabendo o que é a empresa, o que faz, quais os procedimentos. É um mês para educar. Por quê? Ele pode saber um conhecimento que ele adquiriu em outra empresa, mas o jeito que nós fazemos é diferente. E eu tenho que educar para falar, aqui você tem que fazer dessa forma. E é assim. Entendi. Então, você educa primeiro o funcionário um mês antes dele pisar o pé na empresa. Tipo Sim. isso? Eu pago o salário dele para ele aprender como trabalhar na minha empresa. Show de bola. Então, essa questão de processo é importante, né, cara? Nossa. É muito importante. Matador. E temos plataforma de cursos, a gente deixa à disposição. Eu compro curso da área técnica. E ainda nós temos um clube do livro. Como é que funciona? É assim, a gente define em conjunto, escolhemos um livro. Tem uma semana, a pessoa lê um capítulo, daí na segunda-feira nós nos reunimos, uma mesa redonda, e cada um tem uma percepção daquele capítulo. O que você entendeu? O que você trouxe para a sua vida esse conhecimento? Nós estamos estudando hoje, esse mês, produtividade para quem quer ter tempo. Estou escrevendo aqui, ó. Criar um clube do livro. Esperar um convite da Eliane pro clube do livro. Não, eu vou abrir aqui um clube do livro. Adorei a ideia. Tá anotando. Tô mesmo, tô aqui, ó. Mas é muito Para legal, post. porque as pessoas, você vê nitidamente o desenvolvimento delas com esse novo conhecimento. Anotei. Ótima ideia. Às vezes, por ano, a gente lê 3 livros. Isso é muito bom. E a gente começa a conhecer... Eu tenho essa oportunidade de conhecer o meu colaborador, porque ele traz a vivência dele, eu consigo saber a percepção dele sobre aquele assunto. E a empresa prospera Então, junto, né? agora eu vou tirar a pulga de trás da orelha de todo mundo. Você provavelmente vai gostar dessa resposta. Eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu acho que você vai gostar. Eliane, hoje você prefere pessoas que trabalham para você já com experiência ou você gosta de formar esse profissional? Eu prefiro formar o pessoal, uma pessoa, desde que ela tenha disposição para aprender, tenha inteligência, né? Porque ela precisa querer e gostar da contabilidade, ter isso como um propósito. Eu adoro a contabilidade, eu quero aprender tudo sobre contabilidade. Eu prefiro essa pessoa que tem essa motivação. Legal. Então, o que teria que essa pessoa... Hoje, por exemplo, provavelmente tem uma galera, né? Eu sempre também sou professor, né? Na escola tem uma galera louca para trabalhar, doido para começar a trabalhar, tá saindo da escola aí todos os anos, sai lá 200, 300 alunos do terceirão para o mercado de trabalho. E aí a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: o que esse jovem, né, ou essa pessoa que gostaria de trabalhar num escritório tão competente como o seu, o que ela precisa ter? Né? Quais atributos você vê em uma pessoa apta para estar trabalhando ali? O que essa pessoa tem que ter? Essa pessoa tem que ser organizada, ela tem que gostar de estudar, ter isso como um princípio dela. Eu quero ler, eu quero estudar, eu já li 3, 4 livros por ano. Então, ela tem que ter essa disponibilidade de estudar e querer a contabilidade. Eu tenho um requisito na contabilidade que a pessoa tem que estar, pelo menos, começando a contabilidade. Eu não posso contratar para ser auxiliar sem, pelo menos, ela estar iniciando a faculdade de contábeis. Essa é uma exigência do CRC. Mas eu tenho cargos lá, eu tenho um menino, você conhece, de 16 anos, que eu estou formando como assistente da qualidade. Porque lá nós temos um cargo, essa pessoa só fica padronizando
os processos. Ela faz isso. Participa dos comitês, como secretário, e cria a inteligência. A gente fala que ele é o responsável pela inteligência da Alencar. Então, daqui a pouco eu tenho que levar ele em casa e buscar. Caraca. Ele está com a inteligência da nossa empresa. E ele está há 2 meses em formação. Legal, então eu vou mudar minha pergunta e eu quero que você responda novamente. Quais qualidades você vê em uma pessoa que está procurando emprego? Agora, não é mais para Alencar, porque você citou aí que precisa ter o início da contabilidade. Sim. Mas eu estou falando de alunos ali do médio, né? Ou meninos aí de 18, 19, ou o primeiro emprego. Né? O que você vê de qualidade? Que você fala assim, cara, eu não posso perder esse rapaz. Eu acho que essa pessoa está preparada para trabalhar comigo. Sim. Eu gostaria de tê-lo comigo. Sim. A comunicação é importante. Tem que saber se comunicar. A questão do português, ele precisa cuidar isso, né? A pessoa tem que ter essa noção, porque ela vai conversar, vai se comunicar com o cliente. A postura, muitas vezes. A gente vê jovens que, na hora de se vestir, sabe? Eu sei que é moda e coisa e tal, mas, às vezes, a moda vai contra você. Então, você tem que olhar e falar assim, se eu fosse um empresário, eu me contrataria? O jeito que a pessoa se veste, fala, largado e coisa e tal. Então, quando você olha para os jovens, você fala, nossa, que mal que eles estão fazendo a si mesmo por conta dessa postura. Tudo largado. Gente, se você quer uma profissão, se você quer ser inserido no mercado, você já tem que se portar e se comportar como tal. Isso é importante. A questão também de querer, de contribuir para aquela empresa, de olhar para aquela empresa, aí eu vou pedir um emprego lá para o Lucas. Primeiro eu vou olhar o que o Lucas faz, o que é importante, se eu me encaixo aqui e falo, nossa, é legal o que o Lucas faz, eu quero isso para mim. Então, ele tem que ter a motivação, ele tem que querer contribuir para a empresa do Lucas. É isso. Eu percebo que muita gente já pediu emprego para mim no ano passado, né? E eu sempre fazia a pergunta assim, cara, mas tu sabe o que a gente faz aqui? Não faço nem ideia, mas o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Não é isso, a pessoa tem que ter um objetivo, ele tem que saber o que quer. Daí você fala, nossa, esse cara é decidido, ele sabe da minha empresa, então já está empregado. Eu sempre analiso os meninos, né, para estar trabalhando comigo, essa questão do querer. Né? Tipo assim, eu percebo, dá para ver nos olhos quando o rapaz ou a moça, né, ela de fato quer, né? Ela de fato quer aprender, quer brigar, quer lutar por aquilo ali. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Gordão, né? Ele está do nosso lado aqui hoje. O Gordão, por exemplo, quando ele entrou aqui, você tinha qual idade? Tô com 17, tinha acabado de fazer 15 anos. Tinha acabado de fazer 15 anos. Eu cheguei, 14. Aí ele estava lá fazendo design e tal, em casa, brincando lá. Né? As imagens não era na qualidade que ele faz hoje, né? Hoje, se a gente olhar, né, Gordão? O antes e o depois do Gordão. Tem até um trauma. Tem até trauma. Só que aí as pessoas pegaram assim, no início, até eu não queria, porque eu estava avaliando ele pelas imagens. Né? Foi até uma intuição, uma dica do Léo, contrata lá, ele lá, eu tô saindo da empresa, da sociedade e tal, contrata o Gordo. Aí eu falei Obrigado, assim, Léo. o Gordo... Eu falei assim, o Gordo, cara, mas por que o Ian, né, cara? Não há nada a ver e tal. Só que eu fui conversar com ele. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, cara, eu tô disposto a aprender. Eu falei assim, cara, mas ó, eu fui bem sincero, eu falei, eu não gostei dessas imagens, eu acho que não é bacana, mas eu acho que você tem que... se você quer mesmo trabalhar como design gráfico, você quer isso. Ele falou, quero, eu preciso, faço. Ele não negou nada, sabe? Aquele cara totalmente disposto, né? Eu percebi, assim, aquela decisão muito forte nele. Eu falei assim, cara, vamos embora, né? E desde então a gente passou a treinar ele, né? Hoje, eu sempre falo para ele, cara, hoje ele é o braço direito nosso aqui. Por exemplo, se tudo der errado, o Gordo resolve. Né? Tanto que no ano passado, no final do ano, a gente saiu de férias, aí ele estava na cidade, né? Que a gente fez uma férias coletiva, aí ele estava na cidade, deu um furo, né? Um baita de um furo aqui na empresa, aí ele falou assim, não, eu resolvo. E ele trabalhou aqui, acho que 2 semanas. 2 semanas e meia. 2 semanas e meia e resolveu todos os problemas que até então tinha. Né? Então, quer dizer,
Comprometimento. Olha o comprometimento que ele teve lá atrás. Né? Isso é muito importante. Né? Eu percebo o seguinte, cara, você pode até não saber a parte técnica. Até isso você não pode saber, não precisa saber, mas essa questão do comprometimento, o caráter, né? O cara que não mente, né? É uma das coisas que eu sempre falo, o cara não mente, né? Eu acho que é uma coisa tão ruim na empresa. Né? Então, assim, ele sempre vem com essas qualidades, né? Então, isso é muito bom. E hoje tá aí abrindo podcast. Aí tá aí. É porque, tipo assim, o Lucas falando aí, pô, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é assim, cara, você quer fazer uma coisa? Não dependa dos outros pra fazer. Pega e faz. Porque até então, se você for depender das pessoas pra tudo que você quiser fazer, uma hora não vai sair nunca. Entendeu? Pô, você tá ali, tem o material, tem tudo pra resolver o problema, então vamos resolver o problema. Faça o que tem que ser feito. Entendeu? Acabou, não tem, engole o choro. Acabou a brincadeira. Tá ali, quer fazer diferença? Você tem que fazer alguma diferença, tem disposição? Vai lá e muda. Entendeu? Vai ficar, eu não vou ficar fazendo nada não porque tenho preguiça. Ah, pelo amor de Deus. eu tenho um ódio disso, cara. A pessoa tem tudo, tem recurso, tem os trem pra fazer a diferença e não faz porque não quer. Ó, eu fico irritado com isso. Semana passada nós tivemos gravando com a Yasmin. Aí saiu o podcast dela hoje. Né? Para as pessoas que provavelmente estão assistindo ou assistiram, né? Vai ver que lá que numa parte a gente comentou sobre um professor chamado professor João, professor de inglês. Ele aprendeu inglês com o Instituto Universal. Você lembra? Né? Ele estudava pelo Instituto Universal. Não tem problema, acidentes acontecem, pode botar lá de novo. Né? Aí o Instituto Universal que era feito pelo correio. Então pensa, ele aprendeu o inglês todo via correios. Então quer dizer, hoje não tem desculpa mais, Eliane. Sim. Não tem ninguém pode falar assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho. Cara, se o cara digitar assim, aprender tal, sei lá, a cozinhar, ele aprende. A aprender a andar de bicicleta, ele aprende tudo. Por exemplo, contabilidade. Né? Essa questão de contabilidade. Você me deu uma aula um dia lá falando sobre fluxo de caixa. Aí eu não entendi, sendo bem sincero, não entendi muita coisa. Anotei vários tópicos e não entendi muito. Aí o que eu fui fazer? Entrei lá no YouTube, fluxo de caixa. Apareceu uma centena de vídeos explicando exatamente a mesma coisa que você tinha me explicado. Entendeu? De várias formas diferentes, com vários exemplos diferentes. Então, quer dizer, cara, não aprende quem não quer. Eliane, eu queria a sua opinião a respeito, o que você poderia me falar sobre contabilidade online? Se a online em si, comparada à tradicional, ela é mais eficaz por ser mais, vamos dizer assim, mais automática, né? Por só você entrar lá, registrar, se você for querer abrir uma empresa. Queria saber a sua opinião. Hoje, uns dos nossos concorrentes são o pessoal do digital, da contabilidade online. A diferença, e é aí que está o meu investimento em educação da minha equipe. Ele é impessoal. É barato, tá? É a contabilidade online, mas ele só entrega o imposto, o DARF, só a guia. E a automatizada, você fala com o atendente uma vez, é igual suporte de software. Você vai lá, resolve pontual, não tem uma pessoalidade. Nós, aqui na ponta, atendendo o cliente, é aí que está a diferença. É se profissionalizar na pessoalidade e assim, em atender o cliente de forma que aquele cliente quer ser atendido. Você tem que fazer uma leitura do seu cliente e atendê-lo do jeito que ele quer ser atendido. E a contabilidade digital, a gente pode ter a digital mesmo, Alencar pode ter a contabilidade digital e ainda ter o atendimento ali, está próximo. Porque o digital é a automatização dos processos. Você vai automatizar os processos, você vai ter tempo de fazer uma leitura no cliente, falar, eu vou estudar o perfil da empresa do Lucas. Essas particularidades. Eu atendo o Lucas na consultiva, eu preciso acompanhar, porque o Lucas tem uma pessoa que faz o financeiro, ele quer que eu acompanhe isso para dar validade.
tanto nas informações, se estão corretos, lançado corretamente, se está apropriado cada custo ao seu produto, e ele também quer fazer essa análise. Ou não, o Lucas, ele gosta de segurança. Ele tem uma empresa gigante e ele quer saber se está tudo conforme. Se não tem nenhum furo no estoque, se não tem, o financeiro está tudo ok, tem que validar isso. É isso que nós temos que entregar para o cliente. É para esse lado, é para esse momento que eu estou caminhando. Eu quero desenvolver minha equipe para atender, para entregar para o cliente o que ele quer receber. Legal. Realmente, a internet é muito bom, né? Essa parte online. Realmente, nós fizemos uma pesquisa prévia ali, né? Eu estava dando uma olhadinha e realmente tem muitas contabilidades prestando serviços assim, para o Brasil todo, né? E de forma online. Mas, de fato, a gente tem que levar em consideração isso, né? Eu vou conseguir ser atendido ali. Vira quase um robô, né? Porque com certeza eles seguem um processo, esse processo ali pediu aqui, estou entregue isso aqui e acabou. Né? Então eu percebo de fato que fica menos sem relacionamento. Né? Hoje a gente fala muito sobre relacionamento, então a gente precisa relacionar com os clientes. Mas será que em alguns momentos, agora falando no geral da contabilidade da ponta, né? Que aí entra o seu escritório junto e os demais concorrentes da cidade ou da região, não importa. A questão mesmo concorda comigo que isso já está acontecendo? Vocês é como se vocês fossem online, né? Porque eu não vejo gerando esse relacionamento, né? Isso no formato geral, sim, tá? Estou falando no geral, né? Não estou falando exclusivamente do seu escritório. Concorda comigo que a escritório de contabilidade está fazendo a mesma coisa? Sim. A gente discute muito isso lá com a equipe na seguinte situação. É como se o contador virou, a gente chama de darfeiro, porque DARF é uma guia, que tem o nome de DARF, que você entrega para o cliente. Então, a contabilidade simplesmente pega as suas notas, o imposto é tanto, entrega, fiz a minha parte. É aí que está a concorrência com online. Esse tipo de contador tem como concorrente a contabilidade online. E não chegou aqui ainda, mas vai chegar. Você fala a contabilidade online. Não, ela já está aqui. Sim. Eu posso te garantir que ela já está. Talvez não tenha clientes ainda, mas está aí, né? Sim. Porque, na verdade, a contabilidade online está ao vivo e a cores. Mas eu falo ameaçando mesmo. Ameaçando, né? Sim. Hoje, existe menos. Só que sabe o que eu fico pensando? Será que os outros escritórios de contabilidade que estão assistindo, talvez, hoje, esse podcast, né? Eu ia falar live, mas a gente não está ao vivo, né? Mas será que está todo mundo acordando para isso? Hoje nós temos instituições bancárias investindo em contabilidade online. Mas concorda comigo que o processo que você está fazendo, você vai ajudar o mercado de contadores? Concorda comigo? Entendeu a minha pergunta? Ajudá-los a se desenvolver ou... A se desenvolver. Sim. Porque, pensa comigo, vamos considerar que apareça, né, que o online passe a ameaçá-los. Né? O que vai acontecer? Espera aí, você que já está na frente, que já está indo para o lado da consultiva, por exemplo, você já vai sofrer menos. Então, quer dizer, as pessoas vão passar a te espelhar, né? E vão falar assim, peraí, a Eliane tá indo bem, o que ela fez de diferente? Então, quer dizer, o que você está fazendo, você está educando o mercado. Claro que já existe isso provavelmente em outras regiões, só que, peraí, nós estamos no final do Mato Grosso, né? E nós já temos um escritório pensando com essa mentalidade, isso é muito bom. E um dos fatores de sucesso é você ensinar o que você sabe, né? Você não tem medo do seu colaborador abrir um outro escritório de contabilidade? Sempre tem esse risco. E também o sol nasceu para todo mundo. Desde que ele não use da minha confiança para prejudicar a minha empresa. Mas se ele sair do escritório e falar, vou abrir um negócio, para mim está tranquilo. Eu não tenho essa não é temor, né? Tenho receio, mas temor não tem de me paralisar para parar de educá-los, de ensinar. Por quê? Eu tenho meios de retê-los, entendeu?
tem políticas, criar políticas de remuneração. Eu quero criar essas políticas de remuneração para que eu consiga reter esses talentos dentro do meu escritório, né? Bacana. Sabe o que eu percebo? Escritório. Dá para sentir em você que você não se preocupa em não ensinar. Você sempre quer ensinar, né? Sim. Isso é muito legal. Inclusive os meus clientes. Eu não tenho receio de ensinar os meus clientes. Até porque eu preciso que ele me exija mais. Só assim eu vou me desenvolver, entendeu? Eu preciso que eles me exijam para que eu estude, para que eu contrate gente especializada naquilo, para que eu compre curso, para que eu faça pós, que eu vá além, porque eu quero atender esse cliente que vai me exigir. Vou provar um negócio para você, exatamente o que você acabou de falar. Todos os clientes que nós perdemos até agora na nossa empresa foram os que não reclamavam. Entendeu? Tipo assim, aqueles que sempre tava bom. Ah, tá tranquilo. Ah, legal. Ah, bacana. Ah, show de bola. Ah, quer dizer, os que reclamavam, os que falavam assim, ah, não, isso tá errado, conserta aí. A gente sempre ia lá, melhorava, corrigia, fazia e estão com a gente ainda. Né? Aí os que, ah, não, pode fazendo aí, de qualquer jeito. Entendeu? Tipo assim, para ele tanto faz, tanto fez. Quer dizer, ele não entendeu o que de fato nós fazíamos, né? Então, com o tempo, quer dizer, para ele tanto faz, tanto fez. Então, tá com a gente ou não tá com a gente, para ele não fez sentido ainda. Mas para quem fez sentido, tá com a gente, tá ali batalhando junto com a gente, isso que é muito legal. E ajuda no crescimento. Eliana, eu queria saber se hoje em dia você investe em marketing. Sim, nós investimos, inclusive com vocês. Né? Vocês fazem um trabalho muito, muito, muito especial, até porque o Lucas me incomoda, a questão de botar minha cara ali, coisa e tal, e hoje a gente tem umas publicações mais para efeito informativo. Mas educacional também, sim, né? Sim, informativo e educacional. Só que esse é um desafio para mim, esse primeiro desafio aqui, que é encarar a câmera, o microfone. Eu acho que o Lucas já fez de propósito, para falar, não é um bicho de 7 cabeças. Vai ter conteúdo lá na cara. Sim, daí vamos começar, né? Eu fiz um comprometimento com o Lucas sobre isso, e a gente vai tratar isso mais seriamente lá dentro da empresa. Vamos determinar alguém responsável pelo marketing para fazer comunicação com o Lucas e coisa e tal, trocar ideia. Nós já definimos uma vez no mês, nós fazemos um comitê só para tratar de marketing ali contigo, né, Lucas? Sim, e você vê que isso... o que você vê assim como importante? Você acha que é bacana, não é bacana? Claro que eu sei que você vai falar que mas o que você vê que isso pode trazer, talvez, de resultado para a sua empresa? O importante é que eu vou conseguir mostrar a nossa empresa, mostrar o que nós fazemos e também pela comunidade. Porque a partir do momento que eu mostro o que nós fazemos lá dentro, eu posso motivar mais empresas a fazerem isso, a seguir esse exemplo. Nós temos essa parte educacional, que é a nossa cultura de aprender sempre, que é importante porque você pode servir de espelho ou de exemplo, né, para aquilo ali. A nossa parte social, que nós nos envolvemos muito com a parte social, mostrar também, para as pessoas também se motivarem quanto a isso. E também a questão de comunicar para os empresários, para os empreendedores, que muitas vezes não é um bicho de 7 cabeças abrir uma empresa quando você tem uma boa assessoria. Né? Ah, bacana. Show de bola. E durante a pandemia, você teve algum tipo de prejuízo, alguma coisa assim em relação às redes sociais, ou você já não tomava conta? Então, durante a pandemia, o que mudou para nós foi que antes nós tínhamos que nos... Ou meio que isso forçou vocês a irem para o digital? Tipo, já... Sim, naquele primeiro momento que a gente não tinha muito conhecimento do que seria a pandemia, sabe aquele susto inicial e coisa e tal, a primeira coisa que nós fizemos foi restringir o acesso ao cliente, o cliente à empresa, e daí a gente usou muito a parte da internet. Do canal digital. Isso. No primeiro momento, eu criei um plano de ação para conversar com o empresário. Teve uma semana que ficou parado, daí eu reunia com um por vez, né? E a gente conversava sobre o impacto dessa pandemia e a gente nós criamos algumas ações
que eles teriam que observar durante, pensando em que ficaria mais de uma semana parado e coisa e tal. Nós começamos a falar sobre isso. Ligava para ele tinha interesse em falar. E daí a gente nos reuníamos e começávamos a conversar sobre isso. Então, mudou muito essa mentalidade de que, opa, se acontecer de novo, alguma coisa assim, as empresas, eles se percebiam que eles não estavam preparados. Nossa, Eliane, agora está preparado para isso. Questão do caixa, a empresa parada. E aí, tem caixa suficiente para aguentar uma semana parada? Todas essas coisas aí já meio que despertou no empresário o cuidado mesmo com a parte financeira. E a questão de usar a internet abriu como se fosse uma possibilidade, que é entregar os impostos no e-mail, no WhatsApp, sabe? Daí fala, opa, tem forma de se fazer isso, e eu vou economizar esse tempo, e eu vou ficar durante... me perdi. Não, tranquilo. Pode começar. E durante... daí, assim, durante essa semana que ficou parado, que nós fizemos? Começamos a entrar em contato por telefone com o cliente, daí fomos atrás de plataforma para fazer isso. Hoje nós temos uma plataforma que, além de controlar os processos, as tarefas, como se fosse um cronograma. A tarefa tal tem que fazer tal dia. Esse robô, quando você gera o imposto, ele pega essa guia, manda para o cliente, conclui a tarefa e ainda grava no meu arquivo digital, porque nós temos o arquivo quase 100% digital. Nós queremos eliminar a questão dos papéis. Uhum. Legal, bacana. Daí, é como se despertasse tudo. Nós temos que arrumar uma saída para isso, para aquilo. E essas saídas, durante que nós íamos descobrindo, a gente começou a implementar na nossa atividade. E essas empresas, na época da pandemia, que estavam junto com você, como a gente sabe, né, a pandemia foi algo que ninguém esperava, certo? Então, assim, o impacto foi muito grande para, tipo assim, dentro do escritório, houve algum tipo de turbulência? Perdeu muitos clientes e tal? Perdeu, ou algo do tipo. Se manteve aquela constância, não, porque pelo que eu percebi de você gosta de se autodesafiar. Sim. Pô, tô com um problema ali novo, eu vou estudar, ralar a cabeça aqui para tentar resolver. Mas aí teve prejuízo ou não? Teve perda de clientes e tal? Empresas fecharam? Sempre tem. Principalmente daqueles que não estavam preparados. Esses que não estavam preparados seriam as pequenas empresas? Estavam começando ali? Principalmente as pequenas empresas. As maiores, eles têm condição, né? Tem de onde tirar no banco, algum financiamento, alguma coisa assim. E o governo deu algumas facilidades de prorrogar o vencimento dos impostos. Teve alguns que fizeram essa opção, outros não. Teve uma certa flexibilidade, só que impactar sempre. Até por conta que, quando o consumidor percebe, parou tudo, fica incerto o futuro, ele simplesmente para de gastar, porque ele precisa do básico, alimentação, porque ele chega... Nós falamos assim, que tem uma pirâmide de Maslow, se eu não me engano, que a base é o necessário para sobreviver. Quando tem essa incerteza, nós automaticamente ficamos naquela parte da pirâmide que é o básico, que eu preciso de segurança. É o que te sustenta. É o que sustenta. Ele para de gastar com supérfluo, roupa, então... Imagine, sem festa, para que eu vou comprar roupa? Não tem para onde sair, coisa e tal. Daí você começa a não querer gastar com coisas que não vai te dar o sustento. Você precisa guardar, porque você não sabe o futuro. Preciso manter minha família, preciso comer, preciso pagar energia, entendeu? Então, impacta automaticamente. Eliane, eu queria saber de você o seguinte. Você é contadora, obviamente, você poderia dar uma luz para nós, réis mortais, né? Eu queria saber o seguinte, cara. Dá uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou para mim, né? Eu queria para mim, principalmente, dicas de finanças pessoais, né? Provavelmente você orienta
né? Porque você falou agorinha que eu não posso misturar o CNPJ com a pessoa física. Então, para isso não acontecer, a pessoa física tem que estar organizada também, concorda? Sim. Então, me dá uma luz aí, dá uma dica para quem está nos ouvindo ali, o que você poderia nos ensinar? A primeira coisa é o controle. É você ter na ponta do lápis tudo que você ganha e tudo que você gasta. E saber exatamente o que está impactando nas suas finanças, cada item do seu controle. E guardar o dinheiro, você precisa fazer reserva. Então, uma parte da sua renda você tem que guardar. O restante você distribui ali dentro das suas prioridades. Basicamente, é isso. Você falou assim, ter na ponta da caneta. Aí você falou de uma planilha, né? Lá no início você tinha dito uma planilha. Você tem uma planilha hoje de finanças pessoais assim que você tem para disponibilizar ou não? Sim, no Excel, simples. E nós temos também várias plataformas para fazer esse controle. Simples, no celular você consegue controlar tudo, inclusive sem precisar digitar. Você tira a foto ali da sua despesa, ela simplesmente registra, porque nós temos essa tecnologia hoje no mercado. Então vamos fazer o seguinte aqui, Gordão, já vamos mandar um negócio aqui, ó. Para você que está assistindo a gente, tá? Você que está assistindo, quer um controle financeiro mais bacana, um controle pessoal, né? A Eliane não falou qual é o nome do aplicativo, e ela também falou que tem uma planilha. Não sei se o que você gosta, se é aplicativo ou planilha, mas se aqui esse vídeo, até agora o nosso vídeo bateu no máximo 200, foi, não, de visualizações? Visualizações? 300, eu acho. 300? Se tiver 301 visualizações desse vídeo, quando ele alcançar 301 visualizações, nós vamos disponibilizar lá no nosso perfil, né, lá na descrição do vídeo, né, Gordão? O nome do aplicativo e o link para você baixar a planilha de finanças pessoais. Certo, Eliane? Certo. Beleza? Então, 301. Bem fácil, bem tranquilo. Pode ser que demore, pode ser que seja mais rápido, mas não importa. Quando alcançar 301, a gente disponibiliza lá para as pessoas que quiserem. Tá? Imagina, só tirar a fotinho ele já registra. Sim. E se a Eliane permitir Essa também, a gente pode liberar também direto do perfil dela. Da Necar, a gente coloca. A galera tá visitando, conhecendo também. Isso, então, fechou. Super justo. Tá bom? Como a gente falou lá no começo, a gente vai estar dando a oportunidade agora da Eliane falar as 3 dicas para você que quer abrir a sua empresa, para que você mesmo que está começando um empreendimento, e ela vai estar passando essas dicas de ouro, então preste atenção. Papel e caneta, né, Gordão? Papel e caneta na mão, o digital também, né? Pode ir. Celularzinho. E anotem o que ela vai dizer, porque, garanto, isso vai salvar a vida das empresas de muita gente. Isso aí. Certo? Eliane, a microfone e câmera sua. Então, como tem muitos fatores, para escolher 3, né, foi muito difícil. Vamos pensar assim, ó. Primeira coisa, você está abrindo, ou se você já tem uma empresa aberta, você tem que ter um propósito. E esse propósito tem que ser comunicado e tem que ser genuíno. Não é assim, eu quero ajudar tal segmento, eu quero fazer parte da sociedade. Isso não pode ser só falado, tem que ser genuíno. E essa causa, esse propósito, ele tem que ser o objetivo principal. Ganhar dinheiro vai ser uma consequência desse propósito. Então, seu propósito não pode ser, eu vou abrir a empresa para ganhar dinheiro. Isso aí vai vir, desde que você definiu que você vai ajudar um determinado segmento da sociedade. O que você está entregando, o que você se propôs a fazer, vai ajudar alguém, vai beneficiar, de alguma forma, alguém que quer aquele tipo de serviço ou que necessita daquele tipo de serviço. Esse é um dos fatores que você tem que ter em mente na hora de abrir uma empresa. Então, primeiro, propósito. Sim. Né? Vou complementar até essa frase dela. Que Anota aí, propósito, o que ela falou. Propósito. Tá? Então, quando o propósito é forte, né, o trabalho passa a ser fácil. Né? Sim. Então, bacana. E qual que é a segunda dica? A lei da atração. Né? A segunda dica é o que nós estamos falando sempre, que é o controle financeiro, separar a física da jurídica. Não é só controlar. Eu controlo tudo, está tudo controladinho.
mas você vai lá e analisa os números, você olha para aqueles números, você faz cálculo, você analisa que época do ano você vende mais, que produto que você vende naquela época. Se naquela época do ano você não tem que fazer um marketing, alguma coisa, para poder atrair, porque você sabe que as pessoas estão interessadas naquele produto, naquele determinado, ou uma promoção, né? Promoção eu não falo em desconto, eu falo promoção mesmo, entregar alguma coisa para o seu cliente. Não desconto, mas sim entregar algo naquele determinado período. E esse controle tem que ter na íntegra. Se eu peguei R$100 para ir ali no mercado como pessoa física, eu tenho que registrar que eu peguei R$100 e colocar lá dentro do controle que é o seu salário. Você vai ter que registrar o que você pega da sua empresa e o que é gasto da empresa. E tem que ser genuíno, isso tem que ser dentro da realidade. Não pode se enganar, senão depois você vai tomar uma decisão errada. Estaria roubando a própria empresa, né? Sim, se enganando, mas acontece. Eita, essa foi pesada. Mas acontece. Olá, terceira dica. A terceira dica é: conheça o seu cliente. Quem são os seus clientes? E saiba o que ele busca no mercado. E faça tudo na sua empresa partindo desse pressuposto. O que ele busca e quais são os seus clientes. Cara, e é uma das coisas, Eliane, que praticamente ninguém mais se preocupa. O Gordo falou em off aqui agora, né? Tava em off, a gente não estava gravando, paramos aqui um minutinho, e ele disse o seguinte, as pessoas simplesmente ignoram completamente quem é de fato o meu cliente, né, Gordo? Então, assim, eu fico pensando, cara, até quando as empresas vão fazer isso? E aí o Gordo até complementou, as pessoas só vão lá e querem receber da empresa, só querem ir lá e consumir. Ou seja, eu estou louco para vender esse copo para você, né? Mas eu não sei se você de fato precisa do copo. Ou eu não estou te dando uma razão específica para ter aquele copo. Ou seja, eu só quero ganhar dinheiro, né? Você que faz isso, vem cá. Seu tempo está contado. Pensa bem, tá? Você vai ficar para trás, ó. Exatamente. E isso é fato. Eu acredito que tá vindo gente aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu falei da Juliane, né, do formato de atendimento dela, como que ela tá vendendo o lanche dela. Quer dizer, pelo que ela me falou, ela tinha 4 lancheiros, pessoas que saem vendendo lanches. Então, quer dizer, ela já está monopolizando o mercado dela ali, porque todo mundo tá amando o formato dela. Então, eu vou te dar um bônus. Se você está dando o exemplo da Juliane, olha o quanto de pessoas que ela está empregando. Se ela não investir em conhecimento, desenvolver essas pessoas, só ela vai atender dessa forma. A sua equipe, não. Então, desenvolva a sua equipe, porque a sua empresa vai ser do tamanho do desenvolvimento da sua equipe. Ela não vai ser mais do que isso. Cara... Na real, ela mandou essa frase, você mandou essa frase na hora que você chegou praticamente, né? Cara, essa questão de desenvolver a equipe é demais. Né? Repete a frase, Gordo, escreve essa frase assim, enorme lá, ó. Como é que é? Repete a frase? A sua equipe será do tamanho do desenvolvimento... Não, a sua empresa será do tamanho do desenvolvimento da sua equipe. Caracas. Pegou a visão aí, Carlinhos? Cara, que paulada, né, mano? A sua equipe. E a responsabilidade pela sua equipe é sua. Como empreendedor, como líder. Você tem que ser um líder educador. Isso é verdade. Eu sempre falo isso para eles. Eu falo assim, cara, a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Sim. Né? Você viu que o Carlos fala. Agora você fala, né, Carlos? E sabe a hora que você vai descansar com isso? Nunca. Eu já percebi. O que vai amenizar é você padronizar a sua empresa. Esse é o segredo. Você já pode fazer uma frase assim, ó, lá para o Ricardo. A sua empresa será do tamanho do desenvolvimento da sua equipe. Já pode fazer lá, tá? Já coloca no card. Pode soltar lá mesmo. Eliane Alencar. Muito bom. O que o Gordo acabou de falar aqui, para quem está meio perdido, aleatório, né? Porque o Carlos é o que faz
as imagens para Alencar, né? Então, ele já falou assim, ó, já é uma dica de criativo, né? E, ó, frase patenteada! Mas muito bom, muito bom. Muito bom. Mas vamos lá, gordo. O bate-papo tá bem legal, mas estamos chegando aí nos nossos finalmente. Pois é, fechamento, né? Ô, Eliane, eu vou te fazer uma pergunta. Bem assim... Bem difícil. Tá, vamos dificultar um pouco. O que você falaria para a velha Eliane há uns 5 anos atrás, hoje, se você fosse implementar essas ideias que você está fazendo? O que você... Qual conselho você daria para você mesmo? Que você fecharia com a Eliane do passado? Vou dar dica. Contrate o Lucas antes. Brincadeira. Então, a Eliane, há 5 anos atrás. Nossa, nessa caminhada eu já errei muito, né? Que faz parte do processo. Você tem uma falha preferida sua que te fez crescer? Tipo, pô... Te deu aquele start. Essa questão da educação. Porque eu tinha muito comigo, assim, de querer que a pessoa entenda ou faça do jeito que eu queria, entendeu? E era uma dor muito grande de perceber que aquele colaborador era limitado, tanto humano como tecnicamente. E daí, sempre quando acontecia alguma coisa, porque problema sempre acontece, erros e coisa e tal, eu tinha sempre assim, meu Deus do céu, será que a pessoa não entende, coisa e tal? Daí, eu comecei a pensar assim, nossa, mas a culpa é minha. Fui me jogando culpa. Daqui a pouco eu fiquei com muita culpa, sabe? Aquela síndrome do flagelo e coisa e tal, Sim. a culpa é só minha. Foi quando nós resolvemos contratar a consultoria da qualidade. A gente tem sempre lá, assim, que a gente começa, a partir do momento que você padroniza, você dá para o seu colaborador o como fazer. A partir desse momento, você tira o macaco das costas, igual diz o Vinícius. Se você errar, Ian, e tem os processos, o Lucas só olha assim e fala assim, tem padrão? Tem. Por que você não seguiu o padrão? Ou o padrão está errado? Não fez o básico bem feito. Sim. Foi treinado? Foi. Então, você assume a responsabilidade, Ian. Porque tem tudo lá. Tem padrão, foi treinado para fazer aquilo e você errou, a responsabilidade é sua. A partir desse momento, cada um tem a sua responsabilidade. E dentro da competência e do que aquela pessoa foi desenvolvida. E daí eu consigo cobrar porque eu fiz o meu trabalho de casa, entendeu? Eu estou padronizando, eu estou educando. A partir desse momento, eles precisam assumir essa responsabilidade. Justo. Que legal, cara. Justo. Que legal. E o conselho você não te deu? Você respondeu a dica do conselho. Então, a Eliane do passado. E o seu conselho? O meu conselho é, assim... Se a Eliane fosse o Lucas, o que você falaria para ela? Olhando os olhos aqui da Eliane de 5 anos. 5, 10, 15 anos atrás. Então, eu tenho um grande defeito, que é coração. Sou muito coração. E, às vezes, o coração sobrepõe a razão. Então, eu quero mudar isso. Então, eu ainda estou caminhando para isso. E me fugiu o termo, daquela pessoa que é bem... É mais emocional do que racional. Isso, que eu tento entender mais. Eu sou mais pessoas. Mas você acha que a equipe te atrapalhou? Era uma equipe ou cliente? Era... Da onde vinha a dor? O psicólogo. É a firmeza, sabe? Entendi, a firmeza. Entendi. Eu preciso ser firme. Então, o conselho que eu dou para aquela Eliane é, por favor, comece a ser firme para que eu não esteja sofrendo hoje essa falta de firmeza. Entendi. Você acha que se você tivesse sido firme lá atrás, você teria os melhores resultados ou teria os mesmos resultados? Eu estaria... As melhores decisões para aquele momento. Sim, se eu tivesse sido firme, se a razão tivesse dominado, muitas das decisões eu teria tomado antes
ou teria tomado essas decisões e hoje eu estaria mais à frente. Silvão. Não reclamo. Carregar a bateria, tem que estar carregado. Onde que tem que estar? Não, mas deixa eu só me corrigir aqui. É que o Carlos, não sei se o pessoal, se o áudio pegou. Tá gravando? Não, porque assim, eu não sei se o áudio pegou, mas é que ele falou assim, você pega no meu pé por causa dos meus processos. Eu não pego no pé dos processos. Existe processo, eu acredito demais nos processos. Eu sou daquele dos 3 P's, né, de uma empresa de sucesso. Pessoas, produto e processos. Né? No caso, o produto pode ser serviço, né? Não faz diferença. A questão é, às vezes, eu me apego demais no processo e não solto o serviço. Isso, às vezes, é ruim. Mas, por exemplo, o processo do Carlos, né, que é hoje o nosso design. Cara, ele tem um processo impecável. É impecável. É muito organizado, perfeitamente assim. Tudo que você for procurar dentro dos arquivos dele, você consegue achar perfeitamente. Então, o processo é muito bacana. O que eu sempre falo é o seguinte, beleza, o processo está definido. Agora, vamos produzir. Quanto tempo eu demoro para fazer isso aqui? Vamos tentar 2? Agora vamos tentar 3, vamos tentar 4, porque o processo, eu preciso ver o que do meu processo está tomando muito tempo. Você coloca uma métrica, isso, entendeu? Eu preciso... Qual que é o ideal? O ideal é em 1 hora, tem que ser feito. Isso. Coloca uma métrica e cada vez você tem que diminuir esse tempo. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos um processo que nós demorava 21 dias, né, Carlos? 21 dias. Nós diminuímos agora para 14. A Carol, a nossa meta é diminuir para 7 dias. Né? Claro, é uma loucura, mas só que ele mesmo vai descobrir, né, no caso, os nossos designers, ele e o Ian, eles vão ter que descobrir o que eles têm que pegar no processo e alterar. E eles vão falar assim, essa parte aqui do processo não funciona, porque está tomando muito tempo, então é isso que eu vou deixar de fazer, vou aplicar esse outro detalhe. Isso chama melhoria contínua. Aí, show de bola. Você falou pra gente da dica bônus, né, que é treinar a equipe. Sim. Né? Quais são as vantagens de treinar a equipe? Porque todo mundo só pensa na desvantagem, né? Sim. Porque eu ouvi de um empresário, ela falava assim, uma empresária, né? Ela falava assim, eu não gosto de treinar minha equipe, não. Esses malditos dos meus funcionários, eu treino, fica comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem a concorrência e me leva meus funcionários. Tem uma frase muito interessante. Não sei se é do Henry Ford. Sabe o que é pior que treinar uma equipe? Henry Ford. Henry Ford, ele mesmo. O que é pior do que você treinar uma pessoa, uma pessoa da sua equipe, é você não treiná-la e ela ficar na sua empresa. O problema não é treinar e ela sair. O problema é você não treinar e ela ficar. Putz! Eu não lembrava dessa frase. Porque treinar não é fácil, não é bom. O que é pior que isso? Então quer dizer que treinar não é bom. Caraca. Mas é pior ela ficar sem o treinamento. Quando eu falo educar a sua equipe, é treiná-las nos processos da sua empresa. O empresário, quando a gente fala em atendimento, ele tem que estar na mente que jeito que ele quer que a sua equipe atenda o seu cliente. Esse atendimento tem que ser padronizado. Todo mundo tem que atender daquela forma. Quando você vai em grandes empresas de varejo, você percebe que o atendimento é quase padronizado. Né? É claro que não é robotizado, mas é padronizado. E esse padrão tem que ser treinado. Quando você contrata alguém, você fala assim, eu quero uma boa vendedora. Essa pessoa tem que saber, ela pode saber vender, mas ela não sabe vender do jeito que aquele empresário quer que ela venda, que ela atenda. Então, sempre você tem que treinar, porque ela vem de outra empresa, lá ela foi treinada de forma diferente. Foi treinada do jeito daquele outra empresa, daquele outro empresário. Você tem que treiná-la da sua forma. Que jeito que você quer o atendimento na sua empresa. Eu vi que você estava conversando com o Ian, que até essa questão da não ficar preocupado, né, na questão de férias, na questão de saídas, né, se o colaborador ficar doente, sabe que o outro ali vai conseguir também executar e fazer os mesmos processos que um ou outro estava fazendo. Isso é muito bom. Dá uma segurança para a empresa
e a pessoa também se dá o luxo de tirar férias, né? Muito bom. Ianzeira, chegamos aí praticamente no fim da nossa entrevista, né? Eu acredito que foi um bate-papo muito massa. Massa? Rapaz, isso não vou chamar só dessa vez, não. Mas é claro assim, né, Ian, que o assunto era mais técnico mesmo, nós já sabíamos disso, né? Que a promessa que eu faço para todo mundo que já veio até aqui agora, Eliane, é o seguinte: terá uma segunda vez, talvez uma terceira, uma quarta, uma quinta. Né? Hoje você trouxe uma parte mais técnica da sua profissão, você mostrou para a gente assim, algumas realidades do que realmente a contabilidade pode estar fazendo no mercado, como que você pode ajudar. E o diferencial dela que foi matador. O diferencial da empresa hoje, Alencar, realmente assim, claro que a gente não sabe se as outras empresas já fazem isso, né? Mas o importante é você estar mostrando aqui que o seu diferencial é esse, né? Se os outros estiverem fazendo, maravilha. Mas se não estiver fazendo, tenho certeza que já estão ficando para trás, né? Isso é muito legal mesmo, né? Então, assim, eu acredito também, as 3 dicas, né, que você deu para a gente foi muito legal, muito bacana mesmo. A que eu mais gostei foi a parte do pessoal, porque às vezes a gente deixa de anotar aquela continha do mercado, deixa de anotar a farmácia. Isso é muito bacana. Mas estamos finalmente, Gordão. Algo mais? Lucas, deixar a voz com você, cara. Então eu vou fazer o que você acabou de fazer comigo. Você deixou comigo? Vou deixar com ela. Eliane, fala pra gente aí, olhando pra câmera, dá dica aí o que você falaria aí pra galera que tá nos ouvindo, pra pessoa que quer começar a trabalhar, quer ter sucesso na vida. Um minutinho. O que você resumiria? Um minutinho não, deixa ela falar. O que você realmente falaria para essas pessoas que estão vindo aí no mercado de trabalho, né? Estão pensando que as coisas, o mundo agora é digital, que eu vou ser só youtuber e vai dar tudo certo na minha vida. O que você daria dicas? Principalmente, talvez, para a galerinha de 17 anos, que está vindo cru de tudo, né? Fala o conselho da Eliane agora. Sim. A Eliane valoriza muito, muito, muito a questão do estudar. Gente, não perca tempo. Estude, estude, estude. Nós estamos numa campanha na CDL arrecadando currículos para o mercado de trabalho. O FILA criou um grupo para a gente divulgar vagas. Gente, não temos mão de obra no nosso município e é assustador. Eu falo mão de obra qualificada. Pessoas que realmente tomam a decisão de estudar por conta própria. Nós investimos em educação, como se nós estivéssemos forçando a estudar, porque 1 hora por dia a pessoa é obrigada a estudar, porque eu acho isso importante e eu muitas vezes quero mais que as pessoas. Quem está entrando no mercado de trabalho, aproveite o tempo, não perca tempo, estude, lê livros. Hoje está tão fácil, em vez de usar as redes sociais para ficar vendo TikTok, vídeo, coisa e tal, se inscreve num curso. O Sebrae tem gratuito, curso online. Tem quantos cursos online de coisas que você vai usar? Se eu vou buscar no mercado de trabalho uma secretária, é complicado. Não tem qualificação, não sabe escrever direito, não sabe, é uma dificuldade. Eu estou buscando boy, é difícil de ter, de conseguir, entendeu? Você percebe que vem os currículos, pode ser menor aprendiz. Não dá, porque precisa ter carteira, então tem que ser acima de 18 anos. Essa pessoa acima de 18 anos, você já tem que olhar qual que é a frequência que ele troca de empresa. Ela tem 21, tem 23, muitas vezes tem só 3 meses na empresa, 4 em outra. Então, eles estão muito voláteis, entendeu? Eles não sabem o que querem. Então, primeira coisa, você tem que saber o que quer e buscar no mercado aquilo que ele quer. Não tem vaga, não tem emprego. Gente, está sobrando, a gente está precisando de gente. E eu digo mais, a nossa cidade, nós temos uma previsão de que
a nossa população vai dobrar ali em uns 5 anos, por conta do que tem lá no Vale, da mineradora. Nós temos a New Holland, está atrás de menores aprendizes, não consegue a pessoa que se encaixa no perfil, porque a empresa ali tem a descrição de cargo, eles sabem quem eles estão buscando, entendeu? Exige mais as pessoas. Sim, entendeu? Até na entrevista, muitas vezes a pessoa não consegue passar na entrevista porque não sabe se colocar. E aí, dá um desespero tão grande, porque é uma juventude, sabe? Sabe que eu vou pegar a frase aí que você está falando, porque você disse no início que você gostava de pegar pessoas para você treinar. Sim. Só que aí você pega uma pessoa que não sabe nem ler e escrever direito. Cara, como que essa pessoa vai entrar no mercado de trabalho? E outra, o que é mais doloroso, ela saiu do 3º ano sem saber ler e sem saber escrever. Culpa da escola? Talvez. Mas eu coloco, no geral, a falta de interesse de fato do aluno. Né? Porque, assim, eu sou professor e hoje não adianta você querer obrigar o menino a querer fazer. Não tem o que fazer. O pai, você vai falar com o pai fala assim, eu não sei mais o que fazer, né? Então, ele não tem mais jeito. Então, o que você acabou de falar, voltando para sair um pouquinho da educação ali da escola, né? Cara, olha a importância de você saber ler. Sim. A importância de saber escrever. As pessoas falam assim, mas eu não preciso saber porque o computador e o celular corrige tudo. Corrige. Mas, meu amigo, e na hora que for você precisar, sem a tecnologia, como é que fica? Cara, a questão que você falou aí da pessoa sair do 3º ano sem saber ler e escrever me lembrou de uma frase que é a seguinte. É bem assim. Cara, se você nasceu pobre, tudo bem. A culpa não é sua. Mas agora, se você morrer pobre, aí a culpa é totalmente sua. Exatamente. Concordo plenamente. As oportunidades estão aí. Nossa. E você falou uma palavra bem legal, né? Para finalizar aí. Comodoro tem um emprego. E tá sobrando mesmo. Sim. Sabe qual que é a diferença? Tem pessoas qualificadas. Não só isso. O que é para ser feito, ainda as pessoas não querem. A pessoa fala assim, eu quero... Tá lá no escritório, no ar-condicionado. Quer? Beleza. O que você tem para entregar? Né? Muita gente quer... Já apareceu vários designers aqui, gordão. Eu quero ser designer da sua empresa, Lucas. Mas você já fez algum curso? Não. Mas você já estudou? Não. Sabe o que fazer? Não. Nada. Eu não sei fazer nada. Então, mas eu quero ser. Beleza, mas eu não posso te treinar do absoluto zero. Sim. E os empresários têm uma certa culpa. Explique. É essa frase que alguém te falou. Eu cansei de ensinar e a pessoa vai embora e coisa tal. Verdade. Entendeu? Não podemos desistir disso. Porque a nossa cidade é pequena. Se eu treino alguém, esse alguém sai, vai no seu vizinho. Alguém lá do seu vizinho sai da empresa e vem para a sua. Então, de certa forma, a mão de obra ela fica rotativa aqui dentro. E se nós, empresários, tomarmos consciência de que é nossa responsabilidade, o êxito de que tenha mais gente qualificada no mercado é muito maior, a perspectiva, né? Sim. Porque todo mundo está no mesmo entendimento de que nós temos que treinar a nossa equipe. O outro empresário também. Vamos treinar a equipe. Mas eu não tenho essa competência de treinar. Vamos pensar assim, se tem uma empresa, vamos dizer assim, Gazin, Martinello, essas outras empresas que já têm esse treinamento, vamos chamar o gerente de uma dessas empresas para elaborar um treinamento. Prestar uma assessoria. Sim, vamos buscar aqui dentro pessoas. Tem uma vendedora na loja tal que ela é excelente. Vamos aproveitar e vamos contratá-la para ensinar a vender. Mas daí eu vou entregar o meu peixe, que a vendedora ali é minha, e eu vou ceder ela para ensinar as outras? Gente, hoje o mundo é do ganha-ganha. Se você faz algo para alguém, esse alguém vai fazer algo para ti. E é uma troca. Não tem outro caminho. Nós temos que nos ajudar. E não só pelo ganha-ganha, né? É aquela questão de você estar melhorando a sociedade. Sim.
Né? Porque, assim, vou usar até um versículo bíblico, né? Atire seu pão sobre as águas, um dia ele retornará. Quer dizer, eu tenho que jogar lá o pão, indiferente se ele vai retornar agora, mas uma hora ou outra ele vai voltar. Né? Esse colaborador vai vir até mim, ele, né? Uma pessoa que pegou essa cultura, cedo ou tarde eu vou precisar desse colaborador pré-treinado, né? A ideia é nos fortalecermos. Sim. Por quê? Vamos pensar nessa situação de que a nossa população vai aumentar consideravelmente. O que vai vir? Vai vir grandes empresas. Sim. Já começou com a New Holland. Então, aquelas empresas que davam manutenção nas máquinas da New Holland já não vai fazer aqui dentro. Não vão atender ela apontou essas um negócio empresas. Muito importante. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você prestaria assessoria para as outras escritórios de contabilidade, se caso eles precisarem ou chamarem? Sim. Legal. Aí, ó. Hashtag cria um produto assessoria para outros escritórios. Até porque tem mercado para todo mundo, né? Tem, verdade. E assim, o que eu penso é no maior. Sabe a questão da egoísmo coletivo? Eu preciso fortalecer os meus iguais. Porque os empresários têm que nos ver de forma diferente. Justo. Se eu estou fazendo de uma forma, o outro faz de outra forma, outro de outro, eu não vou conseguir valorizar a minha profissão. Porque eu quero te entregar mais, é claro que isso vai ter um valor, e a pessoa vai falar assim, não, eu vou lá no concorrente que ele só me manda guiazinha, não é importante isso aí, coisa e tal. E a nossa profissão nunca vai ser valorizada, porque só eu estou pensando diferente e os outros ainda estão naquela mentalidade antiga. Pode ser que mais à frente ele vai deixar de existir, mas eu vou mais devagar, porque só eu estou fazendo diferente. Hoje nós tivemos um treinamento sobre educação continuada, que nós temos um programa de educação continuada, e a Dani, que é a consultora, ela nos trouxe o mito da caverna... Ai, eu não vou lembrar o nome, gente. Tranquilo. Que é assim, a essência disso colocou um grupo de pessoas em uma caverna, eles sentados virados para uma parede, dentro da caverna, e o que eles viam era só umas figuras, e eles só tinham esse acesso. Não conseguia ver mais nada. Então, o mundo deles é só aquelas imagens que a pessoa queria que eles vissem. Só aquilo ali, a visão. E daí ele pegou uma dessas pessoas e levou para fora da caverna. E daí ela começou a ver coisas diferentes. No primeiro momento, ela ficou amedrontada. Daí depois viu um mundo diferente e veio para a caverna contar para os demais. E os demais falam, não, você está louco, não é isso, e coisa e tal. Então, não conseguiu convencer os que estavam lá dentro, porque só ele tinha aquela visão. Ninguém mais conseguia enxergar o que aquela pessoa... Porque o mundo dela era só aquilo ali. É igual você nascer em Comodoro, ficar a vida toda, não acessar nada. Vamos pensar que na internet a pessoa também não está... Isso que funciona. Sim, isso aqui está à parte. Contrata a internet para bucha. Entendeu? Daí você não consegue trazer nada de novo para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas, porque eles não querem enxergar além do que aquilo que ele está acostumado, entendeu? Ele não quer mudar. Você pode trazer a melhor coisa do mundo, mas ela só é aquilo que ela conhece, ela não quer mudar daquilo, entendeu? Ela não quer ser diferente. Ela não tem outros pontos de vista. Sim. Você não consegue, entendeu? E a partir do momento que você pega... eu estou vendo isso. Eu falo, contador tal, tem isso. Vamos fazer diferente, vamos valorizar a nossa profissão. Nós temos que sermos diferentes do que é atender o fisco. Isso é importante para a profissão, para a ciência contábil, né? Para a ciência da riqueza. Então, muitas vezes, você ir lá e falar para os seus iguais, para os concorrentes, você não está se diminuindo, mas você está sendo grande. E isso tem um retorno. Vai lá. Finalizar? Tipo, acabou e tal? Isso, finaliza com ela. Liana, muito obrigado. Lucas, papo 10, não é, meu amigo? Muito bom.
Valeu a pena? Aprendizado total. Nossa Eu, como empresário, curti pra caramba. Espero de verdade que as pessoas assistam, né? Você anotou como é que é o nome? CD... Eu até esqueci. CD, a segunda dica lá que ela falou. Ah, não vou lembrar. É a terceira. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Tá, então você anotou. Aí, ó. Não, eu falei que assistiu o vídeo. É mais fácil de ouvir. Mas então, vamos lá. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eliane, quero agradecer desde então a sua presença e o seu tempo por estar aqui somando pra galera que está assistindo. E também pra gente aqui, né? Porque, cara, que aula que você deu pra gente. De verdade mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e falei tudo de coração, abri meu coração. Isso é muito bom. Então, é isso, pessoal. Vou finalizando aqui com vocês, certo? E até a próxima, tá? Valeu, falou e sem choro, hein? Fui!